Olá, meu povo! Eu sou a Ita e você está no canal Ita Cuidadora. No vídeo de hoje, vamos explorar 5 atividades especialmente úteis para idosos com Alzheimer. E essas atividades vão estimular a mente e fortalecer as conexões emocionais. Vamos para a primeira atividade? A primeira atividade que vamos falar hoje é a musicoterapia, que tem como principal função restabelecer a autoestima do idoso, melhorar a qualidade de vida e a autoestima. Na musicoterapia, você tem dois tipos, a ativa e a receptiva. Na ativa, você vai trabalhar com o idoso com aulas, aulas de música, onde ele vai aprender a cantar, ele vai aprender a tocar um instrumento. Esta é a forma ativa da musicoterapia, mas também tem a segunda forma, e é dessa que a gente vai explorar um pouco mais, combinado? Na segunda forma de musicoterapia, que é a musicoterapia receptiva, vai ser através da música, de colocar o idoso para ouvir música, seja no fone, seja no alto-falante. E daí a gente vai trabalhar com músicas que estavam presentes, na juventude do idoso, na vida adulta, quando ele estava bem, músicas que criem, ou que traga conexão emocional, que reative as lembranças, os momentos bons. Para essa segunda forma, esse é o segundo tipo de musicoterapia, que se chama musicoterapia receptiva, você não precisa colocar o idoso numa escola de música, ele não precisa de um professor, Você e seu ente querido vão ouvir músicas sempre focado nas músicas que ele gostava, nas músicas que ele ouvia, pois é nesse tipo de música, desse tipo de ação, que ele vai lembrar do passado, vai trazer memórias boas, memórias afetivas e emocionais. E isso vai ativar, a parte cognitiva com muito mais facilidade, de forma fácil. Então, lembrando, você tem a musicoterapia ativa, onde você vai colocar o seu ente querido numa aula de canto, para aprender a cantar ou aprender a tocar um instrumento. E tem a receptiva, que é sair em casa, você colocando as músicas que o seu idoso gostava de ouvir, músicas que tragam boas sensações, boas lembranças para ele. Isso vai estimular a autoestima do idoso, e o seu bem-estar. Combinado? Vamos para a nossa segunda forma? A segunda atividade, ela consiste em artesanato e pintura. Assim como a musicoterapia, você pode colocar o seu idoso, o seu ente querido, em aulas de artesanato e em aulas de pintura, mas também pode ser feito em casa. Você vai escolher a atividade que melhor se adapta, que o seu idoso melhor se adapta, que ele consiga fazer com tranquilidade. Tem idosos que gostam de artesanato, que gostam de trabalhos manuais. Isso ajuda muito ao idoso com Alzheimer, porque ele fortalece a mente, fortalece a coordenação motora, traz lembranças boas, deixa ele ativo, mesmo o idoso que não anda, que é cadeirante, que não se locomove, tem problema de locomoção, ele não precisa andar para fazer um artesanato, ele não precisa andar para fazer pintura. No caso de artesanatos, você vai usar coisas pequenas, coisas simples, mas que para o idoso vai fazer grande diferença. Do mesmo jeito da música, você pode levar ele a uma escola de artesanato, ou pode trabalhar com ele em casa, ou trazer um professor em casa 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Isso vai fazer total diferença, porque vai fortalecer a mente do idoso, vai estimular boas memórias, vai ajudar na coordenação motora, que é uma coisa que a gente vai perdendo com o tempo. No caso da pintura, você pode usar diversos métodos. Você pode usar desenho, você pode usar pintura a óleo com aquarela, com giz, com uma infinidade de coisas. Você vai, se você for fazer em casa, vai comprar um pouquinho de cada e vai ver com qual dessas atividades, desses materiais, o seu idoso se adapta melhor.
Tem gente que se adapta melhor com guache, né? É baratinho e você consegue fazer ótimos trabalhos, né? Lembrando que ali o idoso, ele está trabalhando a mente, ele está estimulando conexões mentais, ele está estimulando boas memórias, certo? É para ser divertido, é para ser calmante, não é para ser estressante, certo? Você vai ver se ele trabalha bem com guache, com aquarela, né? Tem idosos, né? Já tive idosos com quem eu trabalhei, que foi pintor, que foi pintora, né? Foi artista plástico na sua juventude, né? Na sua vida adulta, por assim dizer. E é uma ótima forma deles voltarem à ativa, né? Deles ficarem bem, é continuar pintando. Desta vez não vai ser uma pintura para vender, mas sim para estimular a mente, para estimular conexões emocionais, certo? Então, vamos lá, você pode usar aquarela, você pode usar giz, você pode usar tinta guache, né? Você pode usar até lápis de cor. Hoje em dia tem lápis aquarelável, se a pessoa não quiser só desenhar, colorir, né? Tem lápis aquarelável, que a pessoa colore com ele, depois vem com um pincelzinho e, né, umedece o pincelzinho na água e transforma aquele desenho feito em lápis em uma aquarela. É uma ótima forma de deixar o seu idoso ativo. É uma ótima atividade para idosos com Alzheimer. E também para idosos que não têm Alzheimer também, certo? Vamos para a nossa terceira atividade. E na nossa terceira atividade, a gente vai trabalhar com o idoso com a jardinagem, né? A jardinagem, além de, mais uma vez, fortalecer as conexões emocionais, né? Estimular a mente, vai estimular a conexão do seu paciente ou do seu idoso, do seu ente querido com a natureza. E daí você vai trabalhar o quê? Em pequenos vasinhos, seja de flores, seja de verduras, né? Coisinhas pequenas, pois a interação do idoso com a terra, né, fortalece a coordenação motora, né? Fortalece a parte física do idoso e também fortalece a parte emocional. Claro que todas as atividades que eu estou propondo aqui, que são atividades cientificamente comprovadas que fazem bem a idosos com Alzheimer, tem que ser feita com auxílio de uma pessoa. Mesmo em casa, você vai estar auxiliando, né? Você vai estar ajudando. Por quê? Porque às vezes o idoso se perde, às vezes ele não tem muita vontade. E além de você estar sempre estimulando, você vai ajudando a fazer partes que ele não consegue, né? Na musicoterapia, você vai estar lá. Hoje em dia é tudo muito tecnológico, não é como antigamente que tinha uma radiola, por exemplo, né? Hoje em dia é tudo no celular, é tudo eletrônico, é tudo na palma da mão, é tudo top screen, acho que é assim que fala, né? Então, precisa ter alguém auxiliando. Na pintura, por exemplo, você precisa estar do lado, às vezes precisa trocar o copinho com água, limpar o pincel. Então, além de você estar estimulando, né, ajudando, você também está estimulando. E se você puder fazer junto com ele, se é no caso da música, e ele está cantando, cante com ele, comece a cantar para estimulá-lo a cantar também, né? A cantarolar. Se é a pintura, põe uma tela do lado e comece a pintar também. Se é o artesanato, você vai fazer uma decopagem com o seu idoso, uma pintura de uma caixinha, a decoração de uma caixinha, ele está fazendo dele e você está fazendo o seu. E daí você vai conversando, estimulando, né? E tornando aquela atividade prazerosa, divertida. No caso da jardinagem, você vai plantar um coentro, por exemplo. Então, o seu idoso está plantando coentrinho, você está plantando outro, você está plantando a cebolinha, está cuidando da terra, está colocando um adubo, né? Para que isso seja prazeroso, seja uma atividade divertida para ele e também para você, né? Tudo que é feito em 2 ou mais pessoas é muito mais divertido, não é? Claro que essas atividades você pode fazer em casa, como também pode fazer em uma escola de jardinagem. Hoje em dia
está ficando comum, as escolas, é tipo uma escolinha diurna, só que para idoso, né? Nesses locais, nesses ambientes específicos para idosos, tem todas essas atividades que são feitas em grupos. Então, se você tem dificuldade de trabalhar com essas atividades, leva o seu idoso para uma escolinha dessa. Se você não tem tempo e não gosta de nenhuma dessas atividades, lá ele, além de conseguir fazer, tem uma pessoa preparada, especializada para auxiliar o idoso nessas atividades, ele vai ter outras pessoas da mesma idade, né, que vai estar fazendo com ele em grupo. Vai deixar a atividade muito mais prazerosa. Claro, tem idoso que não gosta de estar ao redor de muita gente, que é mais reservado, e dessa atividade você consegue fazer em casa. Porém, se você mais uma vez não tem tempo, tem pessoas, tem cuidadores, né, que se dedicam só a essas atividades. Você pode contratar uma pessoa, né, para ir lá 2, 3 vezes por semana na sua casa, apenas para fazer essas atividades. Outra dica importante é trazer os netos, uma atividade em grupo, em família, os netos, os sobrinhos, os primos. Por quê? Para continuar fortalecendo essas conexões emocionais. Dá ao idoso o sentido de pertencer à família, que é muito comum, né, as pessoas acharem só porque o idoso não lembra das memórias recentes, né, ele não precisa dessa conexão emocional com a família. E precisa. Por quê? Porque ele pode não ter o presente firme na mente, mas ele tem o passado. E no passado ele era importante, né? E o idoso com Alzheimer, dependendo do estágio, ele ainda está consciente, né? Ele pode ter momentos de confusão mental, mas ele ainda tem momentos de consciência. É nesse momento que ele se sente sozinho e rejeitado. E essas atividades, se é feitas com a família, faz ele se sentir importante e pertencente. Combinado? Vamos para a nossa quarta atividade. E na nossa quarta atividade, a gente vai trabalhar com jogos de memória, né? Coisas simples, quebra-cabeça, jogo de cartas, jogo de baralho, dominó, damas, xadrez. Todos esses jogos, né, eles estimulam não só o idoso com Alzheimer, mas qualquer pessoa. Ele estimula, né, as conexões, né, cerebrais, eles fortalecem a mente, eles trazem um conforto e um estímulo emocional, certo? Então, se você tem seu idoso, claro, você vai escolher a atividade que ele já fazia, que ele já conhecia, ou você vai apresentar, né? Aí, nesse ponto, você tem que ter cuidado. Não vai apresentar para um idoso com Alzheimer um jogo de xadrez se ele nunca jogou xadrez, né? Você só vai deixar ele irritado. Então, pegue alguma coisa que ele já tenha conhecimento, que ele já fez, ou alguma coisa simples. Jogos, eles estimulam muito, 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 muito a mente. E se é uma coisa que o seu idoso já fazia, vai trazer recordações boas, vai trazer memórias boas. E vai deixar ele ativo, vai deixar ele pensando, focado no jogo, se divertindo, né? Todos esses jogos, tirando o quebra-cabeça que você consegue fazer sozinho, mas os outros, você precisa de uma pessoa, então ele vai estar em convívio direto, em uma atividade prazerosa para ele, né? Claro, o idoso não fica sozinho, mas muitas vezes você fica tão focado em fazer a comida, em dar banho, em trocar, em dar água, em pôr para dormir, que a parte divertida do dia, né, não acontece. O idoso está sempre pulando de uma atividade para outra, você está sempre mexendo com ele porque tem alguma coisa para fazer. Isso muitas vezes deixa ele irritado e depressivo. Então, tire um momento do seu dia para fazer uma atividade dessa com eles, né? Com o seu idoso, com a sua mãe, com o seu pai. É de suma importância. Você também pode pegar jogo da velha no celular, né? Um tablet grande, alguma coisa grande. Ensine ele a fazer, né? Você pode também pegar aqueles caças-palavras, se é um idoso que ainda tem uma visão boa, que consegue enxergar direitinho, né? Caça-palavras é ótimo,
né? Estimula muito, né, a mente do idoso. É muito bom. E é uma atividade que você pode fazer em casa, não precisa levar para nenhum lugar. Sempre convide os netos para fazer parte dessas atividades, os sobrinhos, né, os genros, para que o idoso tenha maior convívio, né, com seus entes mais próximos e dê a ele um sentido de pertencer ainda à família. Porque muitas vezes o idoso está num estágio inicial ou intermediário do Alzheimer, mas ele se sente como se fosse um estorvo, como se fosse um peso para a família. Porque a família está sempre correndo, não tem um tempo para ele. Então dedique um momento, né, para estar com o idoso. Traga seu idoso para as atividades normais da família. Vai assistir um filme? Traz o idoso para assistir o filme. Né? Tira um momento para fazer uma atividade que seja em família, mas que seja voltada para o seu idoso. Vamos jogar um baralho? Traz todo mundo. Né? Vamos jogar um dominó? Traz todo mundo. Isso é muito bom. Isso estimula o idoso, estimula a mente, estimula as conexões emocionais. Combinado? Vamos para a nossa quinta atividade. Na nossa quinta atividade do vídeo de hoje, né, a gente vai falar sobre a leitura e a contação de história, né? A leitura, você lê para o idoso ou estimular o idoso a ler, faz muito bem e deixa o idoso ativo, deixa a mente do idoso ativa, deixa a parte cognitiva do idoso bem. Então você pode ler com o idoso, né? Você pode deixar ele ler e depois estimulá-lo a contar sobre o que era aquela história, sobre o que é aquele parágrafo. Discutir com o idoso, né? Porque muitas vezes idosos lê. Minha sogra leu muito, né? Ela gostava muito de livros espíritas, por exemplo, né? E a gente fazia o quê? A gente conversava com ela sobre o que era o livro, como era o personagem, o que o personagem contava, do que falava a história. Né? Só em ler já está estimulando a mente, já está estimulando a parte cognitiva. Mas você fazer com que o idoso fale sobre aquela história, né, estimula mais ainda, porque está fazendo ele reviver a história, ele trazer coisas que ele leu, né, e vai deixar ele se sentindo, mais uma vez, pertencente, né, útil e ativo. Né? Um idoso que lê, né, tem a mente muito mais forte. Ele não vai deixar de ter Alzheimer por isso. Porém, vai deixar ele mais ativo, vai deixar ele mais feliz, mais alegre. E tudo que a gente quer hoje com o idoso, seja ele com Alzheimer ou não, é que ele se sinta bem, que ele se sinta feliz. Então, você pode criar um grupo de leitura em casa, por exemplo. Escolhe um livro, seu idoso lê, você lê, seu marido lê, e depois tira um momento para falar daquela história, né? Um clube do livro, por exemplo. Se você não tem paciência, então apenas estimule o seu idoso a falar sobre o livro, né? A falar sobre o que ele leu. Isso é de suma importância, né? Se você fizer uma ou todas as atividades com seu idoso que tem Alzheimer, você vai ver em poucas semanas como ele vai ficar muito mais ativo, muito mais feliz. E o idoso feliz em uma família é uma família feliz, né? A gente tem que entender que o idoso muitas vezes se sente um peso para a família. E o que a gente quer é que ele se sinta bem, né? Ele não tem que, só porque é idoso, ficar jogado em um canto da sala, em sua cama. Ele tem que fazer parte da família. E estas são 5 formas, né, que você pode fazer com que o seu idoso faça parte da família, se sinta bem, se sinta vivo, se sinta ativo. Você pode fazer todas essas 5 atividades que eu falei em casa, ou pode contratar um profissional para auxiliar o seu idoso, né? Você pode contratar um cuidador, né? Para ele vir uma vez por semana, um dia fazer leitura com o seu idoso, outro dia cantar com o seu idoso, outro dia fazer aula de pintura e artesanato, né? No outro dia aula de jardinagem. Como você pode levar o seu idoso a escolas especializadas nessa atividade para o idoso.
ou simplesmente levar o seu idoso em uma escola para idoso, né? É engraçado falar isso, mas de fato existe escolas, existe lugares especializados em idosos que funcionam como uma creche para a terceira idade, onde você leva o seu idoso, ele fica o dia inteiro fazendo atividades, né? E no meio de pessoas de sua idade, no tempo dele. Esses lugares são especializados em idosos ou recebem idosos, então eles trabalham no tempo do idoso. Isso faz um bem tremendo. Mas o que eu recomendo é, mesmo que você tenha condições e não tenha tempo, eu prefiro levar o seu idoso para uma creche de idoso, tire algum momento do seu dia, né, para você, filho ou filha, né, sobrinho ou neto, né, fazer você essa atividade com o seu idoso, tá bom? Essas atividades são, hoje eu trouxe elas especialmente úteis, né? Elas são especialmente úteis para idosos com Alzheimer, mas também pode ser feitas com qualquer idoso, tendo ele Alzheimer ou não, tá bom? Foram essas as dicas de hoje, né? As 5 atividades. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se alguma dessas ideias, dessas atividades foi útil para você, então põe em prática. Já deixa aquele like, né? Comenta aqui se você já fez alguma dessas atividades e compartilha com aquele amigo que está precisando de fazer essas dicas com o seu idoso, com o seu ente querido. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. Este canal, ele é como um guia para você, cuidador, né, ou familiar que está confuso e precisa de ajuda nos cuidados com seu ente querido. Aqui você vai encontrar dicas das mais diversas, todas voltadas para o bem-estar do cuidador de idoso e também para o bem-estar do idoso. Combinado? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.